o reino do norte, lá o reino de Israel, que tinha se dividido. Lembra? Depois de Salomão o reino se dividiu. Então você tem o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá, né? Então Israel foi invadido pelos assírios. E nessa época que então cresceu o Império Babilônico, e o rei Nabucodonosor está governando, e ele faz um ataque então a Jerusalém, já agora no Reino do Sul. Os profetas já haviam avisado, mas o povo continuou ali reticente no seu erro. O Império Babilônico tem essa data aí, de 626 até 539. Esse é o tempo. Vamos lembrar que nós estamos falando do tempo antes de Cristo, então é o contrário, é um tempo negativo, né? Começa o número maior e vai vindo primeiro até o ano zero, e depois que tem aí o ano como a gente costuma contar hoje, certo? Em 605 houve a primeira deportação, uma invasão grande que a Babilônia fez, que foi nessa deportação de 605 a.C. que Daniel foi levado, ainda jovenzinho, foi para lá na Babilônia e tal, né? E em 586 que houve então realmente a destruição de Jerusalém, definitiva. Então 586 é a última invasão, destrói tudo, leva todos os cativos, e aí está o Império Babilônico. E no finalzinho então desse Império Babilônico, a gente vai perceber aí, surge um grande império, uma junção de dois povos, os medos e os persas. Eles então têm um grande levante e conseguem invadir a Babilônia. E logo um ano depois, então há o primeiro grupo que retorna para a cidade de Jerusalém, lá a terra de Canaã. Então, só para você situar-se na história aí, o que está acontecendo. Você tem esses impérios, durante o Império Babilônico, aqueles são levados para o cativeiro. Logo que termina o Império Babilônico, começa o Império Medo-Persa, começam também os retornos e eles vão voltando. Você lembra quanto tempo eles ficaram no cativeiro? Isso aí, 70 anos, Alexandre. 70 anos. 70 anos é bastante tempo, né? Muita gente saiu de casa e nunca mais voltou. E muita gente nasceu, não conhecia a sua terra natal, a sua casa, não conhecia todo aquele propósito de Deus. E quando voltaram, eles ficaram ali surpreendidos, né? Bom, nós vamos estudar Zacarias, o próximo. Aí, nós vamos estudar Zacarias. Zacarias, então, ele tem a sua parte profética aí bem acentuada entre os anos 520 e 518 a.C. Então, 2 anos aí de tempo de ministério profético, vamos dizer assim, né? O nome Zacarias significa ali do lado direito ali, tá vendo lá? Yahvé se lembra, né? Javé se lembra, Yahvé se lembra. Então, esse nome Zacarias, Yahvé se lembra. Por aí a gente já vai ter uma noção. Então, oi? É? Tá bom. Muito bem. Estão arrumando lá para os jovens também, vai funcionar lá para eles. A Adriana está dando aula lá, então vai dar tudo certinho, né? Bom, Yahvé se lembra, Zacarias, Yahvé se lembra, 2 anos de profecia. Nesse tempo, então, aqui, colocando o contexto da história para a gente entender o que está acontecendo, né? Ciro, que é um rei da Pérsia, passou a reinar, então, por essa junção do Império Medo-Persa. E mais de 50 mil judeus vão retornar à Terra Prometida lá no ano 538, um ano depois da derrota do Império Babilônico. Eles vão lançar os alicerces do templo em 536. Aqui é aquele fato interessante que acontece, que é surpreendente, né? As pessoas que tinham visto o templo anterior, poucas pessoas, né? Que sobreviveram, passaram 70 anos, depois voltaram, e aí viram os alicerces do templo, choraram de tristeza. Puxa vida, o templo que a gente tinha antes era muito melhor, muito mais assunto. Só de ver os alicerces eles choraram de tristeza. Só que a maioria não conhecia, né? E na hora que eles viram os alicerces, eles choraram de alegria. Falaram, agora estamos na nossa terra e teremos um templo. Olha a magnitude desse templo. Então, foi esse chorar duplo aí, né, que aconteceu aí em 536. Bom, é claro que as oposições vão vir. Eles estão voltando para a terra, que ficaram longe de 70 anos. Alguém começou a dominar essa terra, né? Alguém começou
a se colocar lá e dizer, eu vou ficar por aqui. O MST foi lá, já se instalou, né, colocou as suas bandeirinhas, aqui é o nosso lugar. Mas então esses vizinhos vão se opor, pensando que as grandes cidades estavam estabelecidas, eles começam a ver então Jerusalém se formar novamente, eles falam, isso não vai ser bom. Então eles começaram a se opor. Você vai ver essa história lá no livro de Esdras, né, quando ele vai contando dessas oposições, da maneira como ele falou com Deus, para contornar esse problema, solucionar esse problema. Em 521 a.C., Dario o persa confirma o decreto de Ciro. Troca-se o rei, mas isso não impede em nada a obra de Deus ou aquilo que Deus queria fazer. Porque o povo podia ter esquecido, os reis podem até não saber da história, mas Yahvé se lembra. Então, apesar de trocar o rei, Dario confirma o decreto de Ciro para contribuir com a volta do povo. E Zacarias, assim como o profeta Ageu, então ele foi incumbido de incentivar o povo a completar o templo, e ele vai falar aí nesse tempo aí ele foi incentivado em 516 para falar entre 520 e 518, ele está falando ao povo, em 516 é que eles vão completar o templo, tá? 2 anos depois do ministério de Zacarias. Você vai perceber, já deve ter visto aí pelos outros estudos, que o povo tem bastante dificuldades, né? O povo ficou 70 anos no cativeiro por seus pecados. E agora eles voltam e já começam a pecar novamente. Então está aí um grande problema do povo de Israel, né? E Zacarias está lá também para lembrar o povo de que eles precisam se dedicar à construção do templo, porque o templo tomou um significado bastante importante da presença de Deus, da aprovação de Deus, da bênção de Deus. E para o povo significa, nós estamos alinhados com Deus. Então, para o povo é assim, se existe um templo, se existe um cerimonial, nós estamos alinhados com Deus. Se não existe templo, não existe cerimonial, nós estamos largados, Deus esqueceu da gente. Então o templo é importante mais para o povo do que para Deus. Deus não precisava de templo, mas o povo precisava, né? Vamos para o próximo. Aí. Yahvé se lembra. Tem um esboço aí que tem vários esboços em muitas Bíblias. Eu consultei vários. Preferi pegar esse daqui que divide em 4 partes. O chamado ao arrependimento. Depois as 8 visões de Zacarias. As questões referentes ao jejum. Esses 3 pontos, ou essa divisão em 3 partes, trata de uma parte mais contemporânea. Aquilo que estava acontecendo lá naquele momento. Mas Zacarias tem essa parte escatológica, que ele vai falar do Messias que virá, ele vai falar mais para frente do que vai acontecer também. Então Zacarias apresenta essas 3 primeiras partes como uma parte mais contemporânea e essa última parte como uma parte mais escatológica. Vamos ler juntos o versículo-chave aí? Vamos lá. Esta é a palavra do Senhor, tá lá? Tá lá. Vamos começar de novo, vamos lá então, vai lá. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Muito bem, é o capítulo 4, versículo 6, que apresenta essa maneira que Deus está tratando com Zorobabel. Zorobabel é o primeiro governador, então o primeiro retorno dos judeus é com Zorobabel. Ele vem, traz o povo por ordem de Deus, por tudo aquilo que Deus estava fazendo, e ele já recebe essa palavra de Deus, através de Zacarias, recebe essa palavra de Deus. O Senhor dos exércitos. Quando você fala o Senhor dos exércitos, você imagina o quê? Força e violência. Mas o Senhor dos exércitos diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Está aí a grande diferença de quem se relaciona com Deus e quem se relaciona com o Senhor. Aí uma parte importante, eles têm que reconstruir o templo, eles têm que tomar cuidado, porque os vizinhos estão se opondo, podem ir contra eles na guerra. Você lembra de Neemias? Com uma mão você trabalha, com a outra você segura a lança preparado que o inimigo vai vir, né? Então, mas o Senhor lembra que é Ele quem estabelece as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele é que determina como as coisas vão funcionar. Então, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito.
Vamos falar do profeta agora. O profeta Zacarias, então, também era sacerdote, nasceu na Babilônia. Ele acompanhou o seu avô Ido no regresso a Jerusalém com Zorobabel. É interessante que não se fala do pai de Zacarias, então provavelmente ele devia ter falecido no cativeiro. Mas ele volta então com seu avô Ido e retorna então a Jerusalém. Ele usa uma linguagem diferente de Ageu. Ageu usa uma expressão em tom de censura por causa da negligência do povo. Então o povo não estava muito relaxado, estava, né? Vamos fazendo, como a gente diz, né? Vamos empurrando com a barriga. E aí o povo estava construindo o templo, reconstruindo o templo assim, com toda tranquilidade, calma, porque havia uma outra prioridade, que era a sua própria casa, o seu interesse, o seu reestabelecimento na terra, né? Mas isso importava em que o povo não manteria a sua ligação com Deus. Então Deus está preocupado que haja uma ligação com Ele. Então o templo é muito importante. Vocês estão aqui porque eu os trouxe. Os seus pais saíram daqui porque eu os tirei. E vocês vão permanecer aqui porque eu vou permitir. Então é importante que haja essa ligação. E não dá só para o povo voltar e cada um cuida das suas coisas, porque isso significaria que eles estariam andando à sua própria sorte. Eles precisavam estar ligados a Deus. Então precisaria do templo para que eles mantivessem o seu relacionamento com Deus. E Zacarias, bem mais novo que Ageu, ele já usa uma linguagem diferente. Ele é mais positivo. Ele chama os judeus ao arrependimento e assegura eles repetidamente, então, o cumprimento das bênçãos futuras. Ele é positivo, ele fala, olha, vai dar certo, né? Olha o que vai acontecer, Deus vai fazer essas promessas acontecerem. Então, dessa forma mais positiva. Falando um pouco agora do livro, vamos para o próximo. O livro é como um apocalipse do Antigo Testamento. Próximo. Aí. O livro é como um apocalipse do Antigo Testamento, mas o mais longo dos profetas menores. Então, veja bem, né? Está falando só dos menores, então dos menores ele é o maior, né? Tem sua mensagem relevante tanto para os ouvintes da época quanto para os leitores futuros, inclusive nós. Somos muito abençoados pelos textos aí de Zacarias. E aqueles que esperavam o Messias têm em Zacarias bastante informações sobre a vinda do Messias, sobre as promessas. O profeta ele inicia cada uma das suas 3 sessões principais com referências históricas, mas logo avança no tempo e trata de um segundo advento, o Messias no templo estabelecendo o seu reino. Então tem 3 partes aqui que a gente poderia olhar, essas partes principais, com partes históricas, contando a história, mas depois ele acaba indo para o advento do Messias. Depois de Isaías é o livro mais messiânico, apocalíptico e escatológico do Antigo Testamento, mencionando Cristo e sua glória vindoura para as consolações de Israel, sustentando o povo nos próximos 400 anos de silêncio. Isso é interessante, porque assim, não haverá mais profetas. Deus não vai falar mais através de profetas. Serão 400 anos de silêncio. Se 70 anos de cativeiro já foi muito, 400 anos de silêncio é muito tempo, né? São várias gerações. Então as palavras de Zacarias foram essas últimas palavras que estão chegando aí, uma das últimas palavras, principalmente com relação ao Messias. Então é uma palavra consoladora. Olha, vocês têm que saber que Ele vai vir. Tudo que você for viver, tudo que você for fazer, faça sabendo que o Messias vai vir. Qual que é a palavra da igreja hoje? É a mesma. A diferença é que ali estávamos falando da primeira vinda e agora nós falamos da segunda vinda, né? Eles não tinham nada material que indicasse realmente o Messias está vindo. Olha, o sol começou a mudar de cor, um dia era branco, agora está amarelo, então a gente está vendo que o Messias está vindo. Isso não aconteceu. Então nada disso fortalecido, não tinha nada material para dizer o Messias está vindo. Eram as profecias, assim como hoje. Então, esse reforço de Zacarias foi muito importante para dar essa consolação e essa consolidação da fé. Continuem crendo e vivam segundo o padrão de Deus, porque o Messias está vindo. Vamos falar um pouco da mensagem aí. Ele usa palavras de incentivo para que o povo trabalhe na reconstrução com a promessa de que o Messias viria para habitá-lo.
traz um estímulo ao empenho não baseado na opressão presente, mas na esperança da vinda futura do Messias, mostrando que o Senhor não havia se esquecido das promessas da aliança, mas os restauraria e os abençoaria. Yahvé se lembra. Vamos pegar aquelas 4 partes, aquelas 4 divisões. Eu dividi então aqui em mais detalhes. A primeira parte, que é do capítulo 1, do primeiro versículo até o 6, o próximo. O chamado ao arrependimento. Isso é muito interessante ver isso no livro de Zacarias. Põe o próximo para mim. Vamos ver. Próximo. Aí. É muito interessante ver isso no livro de Zacarias, porque, irmãos, não tem outra maneira de nos achegarmos a Deus, senão, em primeiro lugar, haver o arrependimento. Quando nós estamos falando de Jesus para as pessoas, a gente, às vezes, pode mudar o sentido da mensagem. Às vezes a gente diz para a pessoa que ela precisa vir na igreja. Às vezes ela fala para a pessoa que precisa encher de fé o coração. A gente fala para a pessoa fazer uma oração. A gente fala tantas coisas. Mas sempre a mensagem primeira é: arrependam-se. Está aqui em Zacarias, está em outros textos. E no Novo Testamento, João Batista pregava o quê? Arrependei-vos. Jesus pregava o quê? Arrependei-vos. E os apóstolos pregaram a mesma coisa. Primeira parte é arrependimento. O chamado ao arrependimento. Aí vem a pergunta: quem Deus perdoa? Deus perdoa todos os homens? Sim ou não? Quem se arrepende, é óbvio, está aí, né? Aí você vai ver as palavras de Zacarias, né? Deus falando no livro de Zacarias: tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Olha, é uma maneira de dizer: vocês estão indo para um lado, mas convertam-se, voltem, olhem para onde vocês estão indo e digam: olha, isso não é certo, não é bom. Então, é uma chamada ao arrependimento. Olhem o que vocês estão fazendo, né? Chorem o erro de vocês. O exílio, esses 70 anos lá no cativeiro, é a prova inegável de que Deus castiga os pecadores. Está aí um pouco da justiça de Deus. Porque a gente fala muito em Deus é amor, mas às vezes não falamos da justiça de Deus. É importante lembrar que Deus é justo. E que os pecadores são castigados. E que aqui o castigo tinha a ver com exílio, em ficar longe da terra, porque a promessa da primeira aliança era a terra. Então, se Deus prometeu a terra, você não cumpriu, então Deus tirou a terra. Agora, na segunda vinda, ou na nova aliança, Deus prometeu o quê? O seu reino. Legal. Agora, se nós não andamos de acordo com esse padrão de Deus, o que é que Ele tira de nós? O seu reino. E vamos para onde então? Limbo não existe, né? Então, é para o inferno mesmo, né? Então, irmãos, é bastante simples. E Zacarias nos ajuda a olhar essa simplicidade da mensagem de Deus. Arrependimento, perdão de pecados, aliança com Deus, promessa cumprida. Deus prometeu terra, nação, povo. Está ali a terra, nação, povo. Não cumpriu, Deus tira, pronto, está resolvido, né? Agora na nova aliança, Deus cumpriu, também prometeu perdão de pecados, aliança com Deus, vida com Deus, preparo para a eternidade, e prometeu o reino de Deus. Você não viveu segundo o padrão de Deus, então Deus tira o reino, está resolvido também. Para Ele é fácil, né? Muito bem. Segunda parte. De 1:7 até 6:15, as 8 visões de Zacarias. Você vai ver que Zacarias é uma pessoa midiática, né? Zacarias, ele é um cara antenado com a tecnologia local. Como não tinha então, né? A tecnologia era muito baixa, mas ele usa essas mensagens simbólicas e ele vai usar a imaginação, que era o que havia de melhor para apresentar uma mensagem de maneira que ficasse gravado na cabeça das pessoas. E ele vai usar então 8 visões que ele tem e vai expressar a mensagem de Deus a partir dessas visões, que vão construir na cabeça das pessoas uma imagem que os fará lembrar do que ele estava ensinando. Então Deus é perfeito, capacitou Zacarias de ver, né, de ter essas visões, de ver aqueles simbolismos, aqueles símbolos, e de colocar esses símbolos com toda a mensagem. Então, estão aí as 8 mensagens, e um resumo delas.
para a gente ter entendimento, e como a proposta aqui é mais o panorama, então não dá para a gente estudar cada uma delas, porque nós vamos estudar outro profeta ainda hoje, né? Então, mas para você ter uma ideia de como Deus está cuidando do povo. Então, os cavalos, Deus promete prosperidade a Israel. Os 4 chifres e os 4 ferreiros, Deus castiga os inimigos de Israel. Um homem com cordel, Deus reconstrói Jerusalém. Depois Deus purifica o seu povo. Deus reconstrói o templo. Deus elimina o pecado e a idolatria transmitidos ao remanescente. Deus elimina o sistema da falsa religião. Deus traz restauração e paz para Israel. Quem é que está ganhando aqui nessas 8 visões? Israel. Só tem presente para Israel. Olha, vocês erraram muito feio, mas eu estou cheio de presente para vocês. Isso é prova do quê, irmãos? Uma prova de amor. Deus ama. Deus se lembra das suas promessas. Porque a pessoa de Deus está em risco aqui. Deus fez uma promessa. O povo não cumpriu a parte dele, e aí Deus não cumpre a dele também. E aí o povo fala, está vendo como que Deus é? Engraçado, né? A gente distorce as coisas. Deus fala, não, mas eu não sou assim. Eu não sou como vocês. Eu me lembro do que eu falei e eu cumpro as coisas que eu falei. E aí Deus diz, tem um monte de coisas que eu vou fazer, porque é assim que eu planejei, assim que eu prometi. Então aqui está todo o cuidado de Deus, através desses simbolismos. Então haveria muito tempo em que as pessoas não teriam um profeta falando para eles. Mas na hora que ele está andando lá na cidade e ele vê um cavalo, ele vai se lembrar do quê? Deus prometeu prosperidade para Israel. Na hora que ele está andando lá pela cidade, e aí ele levou o cavalo para arrumar, encontrou lá o ferreiro, aí ele vai lembrar do quê? Que Deus castiga os inimigos de Israel. E assim as mensagens que Deus deixou através de Zacarias, e eles vão se lembrando, né? E um dia ele pega um cesto, ele vê uma mulher carregando o cesto e fala assim, mas a imagem de Zacarias era um cesto carregando uma mulher, para ele lembrar do quê? Deus elimina o sistema da falsa religião. Um cesto não carrega a mulher que tem que carregar o cesto, né? Então a falsa religião não serve no relacionamento com Deus, tem que ser a verdadeira religião. E assim as mensagens que Zacarias propôs para o povo. Terceira parte, aí 7:1 até 8:23, as questões referentes ao jejum. E aqui é interessante, porque jejum é uma prática, tinha os meses, as datas certas, tem toda uma rigorosidade, e algumas dessas práticas eles conseguiram manter lá no cativeiro. Muita coisa não deu. Sacrifício, por exemplo, no cativeiro não dava. Precisava do templo, do altar, precisava de um monte de coisas, e lá no cativeiro não dava para fazer o sacrifício, né? Mas algumas coisas eles mantiveram. E o povo vem perguntar para eles, como é que vai fazer aí? Nós vamos fazer o jejum de novo lá no 5º mês? Nós vamos fazer esse jejum, né? Vamos fazer esses cerimoniais? E a Zacarias vai responder então esses 4 pontos que eu acho bastante importante a gente colocar aqui. Que ele diz que é necessário então corrigir as motivações dos cerimoniais. Aqui é uma lição perfeita para a vida da gente, para a nossa vida. Você vai ver que a mensagem que está lá no Apocalipse das 7 igrejas também muitas vezes é essa, né? Olha, vocês estão fazendo um monte de coisas, mas está tudo errado. Cadê o coração de vocês, né? Coração de vocês, porque vocês estão fazendo um monte de coisa, mas o coração de vocês está longe. Então, os cerimoniais, fico impressionado de ver como as igrejas têm um poder de arrebanhar pessoas, mas não de realmente levá-las para Cristo. Muitas pessoas são arrebanhadas nas igrejas, mas isso não significa que elas são realmente ovelhas de Cristo. Elas estão nas igrejas, cumprindo o seu papel, e em função disso, é aí que vem a parte importante, em função disso elas cobram. Porque elas não entenderam o que é graça de Cristo, elas não entenderam o que é ser recebido por Jesus. Elas entendem o seguinte, eu dei, então agora eu tenho que receber. Eu orei e pedi a Deus, agora Deus tem que me dar. E assim, em todo o sistema do convívio em comunidade religiosa. E então as pessoas estavam nesse convívio da sociedade religiosa, mas o coração estava longe.
E aí, novamente, vamos cair no tema. Então, se as motivações cerimoniais estão erradas, o que nós precisamos fazer, em primeiro lugar? Arrepender-se. Está aí, ó. Ponto 2. É necessário arrepender-se. Deus vai sempre dizer isso. Não tem como a gente ir para Deus sem arrependimento. A gente fala assim, tá tudo bem, vamos esquecer o que passou, deixa para lá. Porque Deus não erra, nós erramos. Então, claro que Deus não precisa chegar para a gente e falar assim, desculpa aí, eu errei, você me perdoa, vamos nos reconciliar. Então, Deus nunca faz isso com a gente fala, então eu também não preciso fazer com Deus. Só que não é bem assim. Então, nós precisamos desse arrependimento. Terceiro ponto aí, ao favor de Deus, se houver amor ao próximo. Irmãos, a antiga aliança fala de vida em comunidade. Eles são um povo e eles são o povo de Deus. Não dá para tratar o próximo ali como uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Nas igrejas hoje, você vê a pessoa indo lá buscar a sua bênção e a pessoa que está do lado é o seu concorrente. Porque se o bispo chamar ele para subir lá para fazer oração, chamar o seu vizinho e não chamar você perdeu. Então, tem duas pessoas, o bispo está olhando para você, não, sou eu, ele não, sou eu. Ele é seu concorrente, não é seu irmão, não é seu próximo. Você quer que o próximo seja você, né? Eu sou o próximo. Irmãos, o que ele está dizendo aqui é que há uma comunidade como uma coisa só. Na igreja não é diferente, que nós somos comparados a um corpo. Cristo é o cabeça, nós somos um corpo. E uma mão não pode dizer para outra mão, não precisa de você. Não é isso? A mesma coisa. Então, amor ao próximo é uma coisa evidente. Bom, há um amor ao próximo, um se entregando para o outro, um cuidando do outro. A minha vida, ela não é só minha. O que eu faço não tem a ver só comigo. O meu pecado atinge a sua vida, a minha bênção atinge a sua bênção. Que gostoso a gente ouvir aqui a declaração do Oswaldo da Alda aqui, falando para a gente aqui, como eles ficaram contentes, né? A gente veio... Alguns, eu como pastor participei bastante ali, para mim é um privilégio. Alguns vieram, sentaram e depois foram embora. Mas como isso foi importante, não foi menos importante do que eu estar lá. Estarmos juntos é que foi importante. Essa que foi a parte mais importante, estarmos todos juntos. Então a gente pode fazer a cerimônia, fazemos o casamento e tudo isso, porque há uma ligação entre nós. A sua bênção me abençoa, o seu pecado me prejudica. E vice-versa. O quarto ponto. Isso são tudo respostas de Zacarias às questões cerimoniais, hein? 4 respostas de Zacarias às questões cerimoniais. Deus transforma o sofrimento do jejum em celebração de vitória. Ou seja, o povo estava preocupado, a gente vai ter que ficar jejuando, e agora? Não. Se você amar o seu próximo, nós vamos fazer muito mais celebrações do que jejum. Se você cuidar do seu próximo, a gente tem mais motivos de celebrar do que se entristecer. É muito importante. A última parte, quarta parte. 9:1 a 14:21. As 2 sentenças sobre o futuro. A primeira vinda. Então, aqui é interessante que nós estamos falando dessa parte escatológica. Futuro, apocalíptica, profética. A primeira vinda, então. O servo vem à terra e morre na cruz em nosso favor. Os textos que falam dessa primeira vinda messiânica são esses que eu anotei aí, mas o resultado dessa primeira vinda é a rejeição. Os judeus rejeitam a Jesus. Olha que impressionante, porque fica claro em Zacarias de que o povo não entende o Messias, e apesar de toda a explicação profética, o Messias não é aceito. Já a parte do capítulo 12 em diante vai falar da segunda vinda e o rei glorioso que vem para julgar as nações e reinar agora sobre o mundo todo. Agora não vem mais por causa da primeira aliança, mas ele vem por causa da segunda aliança. E é interessante que agora vem governar o tempo todo. Aí são esses versos que falam dessa segunda vinda, e agora o Messias é aceito. Também agora não tem mais jeito, né? Agora ele vem como juiz, né? Não tem nem como. Próximo slide. Alguns destaques desse texto, desse livro. O versículo-chave que nós lemos, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, significa que não há poder, riqueza ou força física humana que baste para completar a obra. Somente uma provisão abundante do Espírito Santo, representado pelo vaso, né,
para capacitá-lo para realizar sua tarefa e permitir que Israel volte a ser a luz do mundo por meio da operação do Espírito durante o reino do Messias. Essa é a palavra de John MacArthur Jr. Ele vai identificar que Israel é esse vaso pelo qual vai se encher do Espírito e realmente vai completar a obra. E hoje em dia nós somos esse vaso. Então a obra não se dá por um vaso vazio. Não é pela força, não é pelo poder que se tem. E é impressionante, irmãos. Algumas vezes a gente se decepciona com o que nós entendemos como igreja, a instituição, seja ela batista, católica, Assembleia de Deus. Tem algumas coisas políticas nas denominações, nas religiões, que são muito feias. Que a gente se impressiona e fala, onde está Deus nesse negócio? Então isso não pode acontecer. Se a gente não permite que isso aconteça aqui, na igreja de Cristo, aqui bem nosso, então a gente também não vai permitir que aconteça lá em cima, nas nossas convenções, nas nossas juntas. Não vamos permitir isso, irmãos. Vamos viver nesse propósito de Deus. A bênção de Deus onde há amor ao próximo, né? Não é a força nem a violência, mas é o Espírito de Deus. Outros destaques. No capítulo 11, do 4 ao 14, há uma dramatização. E Zacarias é um pastor para ilustrar o verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus. E esse Zacarias, fazendo esse drama aí sobre um pastor, ele é muito rejeitado. E nesse drama de Zacarias, há algumas partes interessantes, como essa do versículo 12, que fala das 30 moedas de prata, onde o Messias pergunta aos que o rejeitam o quanto ele vale. E os líderes com escárnio oferecem o valor de um escravo chifrado por um boi. São 30 moedas de prata. Olha que interessante. Já é a profecia do Messias, né? Capítulo 11. Aí eu coloquei o texto aí, o valor, da onde veio o valor, que é de Êxodo 21, 32, e o texto de Mateus 26, que é onde Judas, né, vai ganhar as 30 moedas de prata, porque ele está perguntando qual é o valor, né? Quanto vale o Messias? Olha, 30 moedas de prata. O valor de um escravo chifrado por um boi. O escravo morreu chifrado por um boi. Cadê o dono do boi? É esse aqui. Você tem que pagar para mim, então, 30 moedas de prata que o meu escravo morreu. É quanto valia um escravo, quanto valia o Messias. Capítulo 11, versículo 13. Arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Essa profecia se cumpriu quando o Judas vai voltar lá e jogar as 30 moedas. E aí eles pegaram as 30 moedas e compraram um campo de oleiro. Bom, nessa profecia de Zacarias, nós estamos vendo Yahvé se lembra. São as profecias que Deus colocou, que Ele não esquece. E o incentivo ao povo para continuar crendo naquilo que Deus estava fazendo. Continuem a construção do templo, ele é positivo. Arrependam-se dos seus pecados, voltem para o Senhor os ama, Ele está cuidando de vocês. Então há uma mensagem positiva, mas boa, para mostrar que Yahvé não se esquece. Então o povo podia dizer, onde está Deus? A gente não está vendo nada, mas Yahvé não se esquece. E aqui, então, Zacarias coloca todas essas profecias. E a gente vai ver, por exemplo, nesses últimos destaques, que Deus está sempre no controle da história. Ele não se esquece daquilo que Ele se comprometeu. Falando um pouco agora de Malaquias. Contexto. Bom, primeiro, Malaquias já está um tempo maior, aí do ano 450 até 400, então um tempo bem depois. Malaquias significa meu mensageiro. Então eu até achei interessante que uma vez eu recebi uma carta e estava escrito lá, o nome do remetente era Malaquias. Ele falava que a igreja de Cristo vai tomar cuidado com o que tem sido pregado e tal. Eu achei bem interessante. Tentei descobrir quem era, e aí eu não descobri quem era, porque na verdade esse remetente usou esse título chamado Malaquias, porque Malaquias tem um significado, que significa meu mensageiro, né? O contexto é que 100 anos haviam passado, então, desde o retorno dos judeus a Canaã. É interessante que alguns comentários, eu vejo assim, que os judeus retornaram à Palestina. Gente, Palestina é um nome novo. Palestina é um nome dado em função de questões políticas e até religiosas. Na verdade, lá é Canaã. Sempre foi Canaã e agora deveria ser chamado Canaã. Deveria ser a terra prometida, deveria ter os nomes bíblicos. Mas, para desvalorizar a história bíblica, é chamado de Palestina. E nós usamos Palestina no contexto cristão, mas nós mesmos desvalorizamos aquilo que Deus fez. E o homem acabou mudando. E agora chama de Palestina, ignorando a história. É interessante que
eu não lembro quantas vezes Jerusalém é citada no Antigo Testamento, mas se eu não me engano, no Corão nenhuma vez é citada. E existe essa guerra entre os judeus e os muçulmanos pela posse do monte, né? Eu acho que é o nome do monte que não é citado. Então você percebe que os islâmicos tomaram posse daquele lugar como um lugar sagrado para eles, mas eles não têm menção no Corão sobre o lugar sagrado. Então por que eles tomaram aquele lugar como lugar sagrado? Pela guerra com os judeus e para diminuir a possibilidade, porque ali é o único lugar sagrado dos judeus. Os judeus não tem outro, né? Então é interessante essa disputa aí entre as situações. E esse detalhe sobre Canaã. A cidade e o segundo templo foram então reconstruídos. E obviamente, que era tudo que se interessava de reconstruir o templo, é que o sistema sacrificial foi restabelecido. Então voltaram a oferecer os sacrifícios, os cordeiros, o sacrifício. Voltou a vida religiosa do povo de Israel. Então, olha só que coisa boa, voltar para a sua terra, reconstruir a sua cidade com tantos inimigos, mas reconstruir tudo. E agora reconstruir o templo, e você poder ir no templo, fazer a comemoração, a celebração das festas, nos meses certos, oferecer o sacrifício, levar a sua família. Gente, eu tenho uma sensação muito interessante. Quando a gente sabe que está chegando em Jerusalém, quem vem ali debaixo de Jericó, perto do Rio Jordão, então você está na parte baixa, é um vale, né, o Rio Jordão, e aí você começa a subir, até chegar lá em Jerusalém. Atualmente é um túnel, você entra no final, em vez de subir até o topo da montanha, como era antes, você entra num túnel. Mas as duas maneiras, ou subindo no topo da montanha, ou terminando o túnel, a sensação é que de repente abre assim e você vê Jerusalém. E aí você vê um monte onde ficava o templo. E agora você vê uma mesquita. Mas naquela época, as pessoas chegavam por aquela estrada, quando terminavam de subir o monte, aquilo se abria, lá estava Jerusalém, lá estava o templo. Eu acho que a sensação era muito boa. Agora eu vou encontrar me encontrar com o meu Deus. Ali eu vou oferecer os meus sacrifícios. Ali eu vou cumprir aquilo que Deus espera de mim. Acho que a sensação, né, de você chegar diante de tudo que representava a presença de Deus ali era fantástica. Era muito boa, muito boa. Às vezes o pessoal comenta, mas a gente ali dentro do ônibus entrando, né, terminando o túnel e abrindo assim em Jerusalém, todo mundo comemora, bate palma, faz alguma saudação, porque é muito boa essa sensação. Chegamos e todo mundo quer olhar para aquele lugar onde está o monte, né? Que ali ficava o templo. Nem tem o templo lá, né? Imagina quando tinha, como que era. Bom, mas o povo e os sacerdotes se desviaram novamente e fizeram da obediência à lei algo mecânico e rotineiro. É o mesmo problema. O mesmo problema. Então, tanto Zacarias como Malaquias estão tratando a questão de olhar os cerimoniais como algo a ser cumprido, mas o coração está longe. E é interessante que os textos vão destacar o problema dos sacerdotes, que os sacerdotes não estão levando o povo. Então, eles não entendiam porque Deus estava descontente com eles, embora praticassem uma adoração relapsa e fossem negligentes com os dízimos. O dízimo, principalmente naquela época, irmãos, tem uma relação do Estado, do cuidado com o povo. O dízimo naquela época é como um imposto de hoje, que faz com que hajam benefícios sendo retornados à população. Então, quem vai cuidar dos órfãos? Quem vai cuidar das viúvas? Então há os levitas para usarem o dinheiro do dízimo para cuidar desses casos. Então, o dinheiro, quem vai cuidar do templo? Quem vai sustentar os sacerdotes? Quem vai proporcionar as reformas aqui, a manutenção das coisas? Tudo era o dízimo. O dízimo era como um imposto para que todas essas coisas acontecessem. Então, considerando todos, a gente tem um outro estudo sobre dízimo, que coloca toda essa parte inclusive, mas você vai ver que não dar o dízimo era justamente você dizer para Deus: eu não estou interessado no seu cuidado, eu me viro, e dizer para o próximo: eu não contribuo e o seu problema é seu, o meu é meu. Então, é negar os dois primeiros mandamentos. Não tenho preocupação com Deus e não tenho preocupação com o próximo. Bom, sobre o livro, vou apresentar um esboço resumido.
São 3 partes. Capítulo 1, de 1 a 5, a compaixão de Deus por Israel. Irmãos, a gente fala muito do amor de Deus, mas a ideia de compaixão também é muito boa. Porque a gente confunde um pouco, né? Amor, compaixão, parece tudo uma mesma coisa. Mas é interessante a gente usar essas palavras para explicar um pouco mais, né? E essa compaixão de Deus parece que é entender a nossa dificuldade, o nosso problema, né? É saber que nós não vamos conseguir. Então é esperar da gente uma coisa que a gente não pode, mesmo assim, olha, eu confio em você. Lembra de Jesus falando com Pedro? Pedro, você me ama? Aí Pedro falou, você sabe e tal. E aí Deus falou, então apacenta as minhas ovelhas. Mas deixa eu perguntar de novo, você me ama mesmo? Essa relação de compaixão, né? O segundo ponto aí, a queixa de Deus contra Israel. Olha, eu amo vocês, eu estou com vocês, eu tenho um pacto com vocês. Eu vou andar com vocês, mesmo vocês não podendo, mas eu tenho um problema para contar com vocês. E eu preciso que vocês consertem isso. O terceiro ponto, então, a condenação de Deus para Israel. O versículo chave, vamos ler juntos? Dá para ler aí? Está meio clarinho, mas talvez dê para ler. Vamos tentar? O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? É impressionante, né? De que maneira nós estamos fazendo isso? Como você encara essa pergunta, essa última pergunta? Uma palavra para definir essa pergunta. Oi? Respeito? Não ouvi. Ingratidão. Eu usaria ironia, cinismo, até sarcasmo. Não é? Pesado, né? Mas é isso. Vamos falar um pouquinho sobre o profeta, então. Há a possibilidade, então, de que Malaquias não seja o nome do autor, mas seja o título, uma vez que não ocorre em nenhuma outra parte do Antigo Testamento. E apesar de ter muitas relações aí com Esdras e tal, um não cita o outro, então parece que Malaquias é o título, é o meu mensageiro, mas não é exatamente o nome do profeta, tá? A tradição judaica o identifica como um membro da grande sinagoga que reuniu e preservou os escritos do Antigo Testamento. Então, uma parte importante aí do mensageiro. Ele fala a palavra, mas ele preserva também, né? Olha que importância. Para os nossos dias, talvez isso já seja um exemplo. Só o nome dele já é um exemplo para a gente, né? Sermos mensageiros de Deus e guardarmos a sua palavra. Porque o que tem acontecido muito é que as pessoas começam a se interessar por Deus, começam a aprender sobre Deus e vão se desviando para outras doutrinas e vão se perdendo completamente. E aí já não guardam mais a palavra de Deus. Por isso que hoje na mensagem eu estava tratando, né? Da gente voltar para aquilo que está escrito. Porque senão a gente começa a acreditar em um monte de besteiras. E o que não falta é besteiras e bobagens para a gente acreditar, né? Mais uma informação aí no próximo. Falando do livro. É o último livro do Antigo Testamento, deu para perceber, né? Deixando a mensagem do Senhor na mente dos judeus pelos próximos 400 anos até um novo profeta ser levantado. Assim como Zacarias, que tem toda a parte messiânica, Malaquias é o último livro, então ele está falando as últimas coisas ali para o povo lembrar-se. A sua profecia é apresentada em forma de perguntas e respostas. Deu para perceber lá no versículo-chave, né? As acusações do Senhor são respondidas com perguntas cínicas do povo. Outras vezes o profeta propõe perguntas retóricas com base em suas críticas hostis. Nesse livro o Senhor se refere repetidamente à sua aliança com Israel, destacando a infidelidade do povo. Está aí uma coisa interessante, irmãos. Você quer pregar o evangelho para a salvação das pessoas? Use a palavra de Deus. Que Deus usou a sua própria palavra aqui para corrigir o povo. Ele falou assim, eu sou fiel, eu fiz a minha parte, você fez a sua? Deus usou a sua própria palavra para mostrar para o povo que ele estava errado. Então Deus não entrou numa argumentação tola. Ele não entrou discutindo se eles estavam certos ou errados, se o coração deles, se o sentimento deles, se eles tinham entendido ou não. Deus simplesmente apresentou, eu disse isso, vocês entenderam? Vocês perceberam que eu fiz a minha parte?
Vocês perceberam que eu continuo fiel àquilo que eu prometi e vocês estão fazendo o quê? Então, assim, é notório, há um confronto das pessoas com a própria palavra de Deus. Por isso que eu acho interessante, os nossos testemunhos são muito bons, edificantes e emocionam. Mas você quer confrontar alguém com verdades e com fundamentos para ela se sustentar depois, deles a palavra de Deus. Você quer ver pessoas salvas? A música ajuda, o testemunho ajuda, a oração ajuda, tudo ajuda. Mas se você quer ver o fundamento da salvação das pessoas, é a palavra de Deus. Se você quiser anotar aí, 1 Coríntios 1,18 e Romanos 1,16. Acho que eu não inverti, tá? Que diz que lá os dois versículos vão dizer que o poder de Deus para as pessoas serem salvas é a palavra de Deus. Então você vê isso aqui e você vê isso no Novo Testamento o tempo todo. Você quer ver pessoas sendo salvas, deles a palavra de Deus, né? Muito bem. Então Deus confrontou o povo com a sua própria palavra. Vamos falar sobre a mensagem. O tema principal é o amor de Deus pelo seu povo. A gente já não acabou de falar isso aí em Zacarias? Olha aí, estamos falando de novo. Você percebe que o profeta está sempre falando lá em nome de Deus com o povo para quê? Para o povo voltar. Vocês estão se perdendo, vocês precisam voltar. O tema principal é o amor de Deus pelo seu povo, que chama novamente ao arrependimento. Os pecados anunciados são, vamos ver se, veja aqui, irmão, por favor, se há algum desses pecados que hoje em dia também acontecem. Rejeitar o amor de Deus, recusar dar-lhe a honra devida, desprezar a fidelidade de Deus, redefinir a justiça de Deus, roubar as riquezas de Deus, ultrajar a graça de Deus. Tem algum desses pecados que acontecem hoje em dia? É fácil, né, da gente ver, né? Tá facinho. Mas é interessante que algumas coisas assim, a gente não lembra, a gente vai passando. Um dos pecados que me chamou a atenção é recusar dar-lhe a honra devida. A gente está muito preocupado no nosso trato com Deus, daquilo que Deus quer fazer. Vamos fazer, Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas pensar na glória que é devida ao Senhor. Que glória que nós devemos dar a Deus. Eu tenho tratado isso como um erro? Eu tenho tratado isso como uma preocupação para a minha vida? Eu dou a glória a Deus devidamente como eu tenho que dar? Será que é uma preocupação da igreja? Ou a gente entrou numa cultura de que dar glória a Deus é o momento de cantarmos um hino, um cântico, né? A gente faz uma oração no começo do culto. O que é dar glória a Deus? Aqui o pecado foi levantado, vocês não glorificam a Deus devidamente. Eu fiquei pensando, e a igreja? O que é glorificar a Deus devidamente, uma vez que nós não estamos naquela aliança, estamos em outra aliança? Como é glorificar a Deus devidamente? Será que não vale a pena a gente conferir se esses pecados não estão na nossa vida, mesmo sendo igreja? Porque estavam na vida do povo, mesmo ele sendo povo de Israel, mesmo ele sendo povo da aliança, eles estavam nesses pecados. Então não vamos deixar que esses pecados também estejam na igreja. E eu vou pedir depois, vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou passar esses slides aqui por e-mail. Certo? Quem tiver e-mail, depois pega, abre lá, aproveita o e-mail. Quem não tiver, depois pode pegar uma cópia aqui com o Leonardo. Mas eu vou pedir para você pegar esses temas aqui e dar uma pensada em casa, ler o texto, pensar em casa, fazer uma avaliação com Deus, ok? Quem se compromete pode ficar sentado. Muito obrigado. Olha lá, tá vendo? Todos aqui bênção. Alguns até levantaram a mão, já, né, anteciparam bênção. Muito bom, mas eu dei um jeitinho aqui, né? Bem brasileiro. Em 3 interlúdios, o profeta anuncia o castigo divino sobre os sacerdotes, faltou um S aí, a nação e o remanescente. Ou seja, ninguém escapa, não tem alguém que esteja melhor. Não é porque ele é sacerdote que ele estava numa posição acima do povo. Não, ele tem uma função diferente, mas ele tinha que ir a sua parte com Deus também. Ele precisava cumprir direitinho a sua parte. Vamos falar da mensagem. Ainda sobre a mensagem, né? O próximo. Aí, podemos encontrar em Malaquias ensinos bem atuais sobre os seguintes pecados. Então, mais especificamente está aí, né? No culto, e aí eu coloquei, qualquer coisa serve. A gente às vezes não fala, mas às vezes a gente acaba fazendo, né? Qualquer coisa serve. Deus quer a parte dele, Ele quer o melhor, Ele quer uma dedicação, sua glória.
No sacerdócio, não honraram ao Senhor, e a liderança é o exemplo do povo. Irmãos, muito importante isso. Me parece que até um tempo atrás, a liderança era muito preocupada em ganhar posições, porque isso dava status. Então, olha, eu quero ser um líder de departamento, quero ser um líder de ministério, quero ser um pastor, eu quero ser alguma coisa, porque isso vinha em status, né? Junto com status, alguns benefícios. Os irmãos cuidam bem de mim. Um irmão, o outro sempre me dá um presentinho no meu aniversário, a igreja me dá um presente. Chega no Natal, o irmão me dá um panetone. Olha, irmãos, eu sou muito abençoado, né? Não faltou panetone esse Natal, viu? Comi todos, não sobrou nenhum também, viu? Se viesse mais eu ia comer também, mas não faltou, né? Mas então esses benefícios são bons, e algumas pessoas querem chegar a isso. Então havia uma briga, irmãos, terrível, briga mesmo, porque as pessoas queriam o status, o poder, o sacerdócio, vamos dizer assim, né? Hoje em dia eu estou sentindo o seguinte: vamos procurar líderes. Quem pode? Ninguém. Todo mundo está correndo, porque sabe que a questão do status diminuiu bastante, mas os problemas estão vindo e precisa bastante trabalho, responsabilidade, comprometimento. Então, há duas falhas aqui. Uma, porque o objetivo estava errado. Agora que a gente acerta o objetivo, ninguém quer assumir, né? Então, precisamos corrigir isso, porque a liderança é o exemplo. Então, se o povo todo estava fora de controle, estava fora dos planos de Deus, isso começou com os sacerdotes, porque não disseram para o povo, não ensinaram o povo, não deram os caminhos para o povo. Também tínhamos problemas na família. Olha, irmãos, o povo de Deus, o que estava acontecendo? Adultério, hipocrisia, casamentos com incrédulos, divórcio, tratados como uma coisa natural. Se isso não era bom lá no povo de Israel, também continua não sendo bom na igreja. São maneiras de Satanás destruir a aliança com Deus, de Deus com o povo, maneiras de o povo desviar-se dos caminhos de Deus. Então, são coisas que a gente não pode deixar como natural. Pode acontecer? Pode, nós todos somos pecadores. Ninguém aqui deixou de ser pecador um dia, né? Nós deixamos de amar o pecado, deixamos de ter compromisso com o pecado. Nós temos compromisso com Deus agora, mas ainda podemos pecar. Então precisamos tratar isso com muito cuidado. Precisamos tratar o pecado com cuidado mesmo. Não podemos ser vencidos pelo pecado. Outro problema aqui, os seguintes pecados, né? Murmuração, o mal da língua. Hoje em dia, os batistas têm muito problema com a língua pentecostal, né? Então, a língua pentecostal é um mal que alguns não querem, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Mas o mal da língua não está na língua pentecostal, mas na língua que fala mal do irmão, na língua que fica desejando as coisas erradas, na língua que comenta as coisas por um outro padrão que não é o da edificação. Então, a língua que fala algo que não edifica, então é um mau uso da língua, né? Você está preocupado em como abençoar a vida do seu irmão. Então, o jeito que você fala, o que você fala e para que você fala são completamente diferentes do jeito em que você simplesmente falou ou simplesmente você quis expressar. Eu costumo dizer, quando a gente fala para casais, que a fala é uma arma contundente, um aguilhão. Lembra do aguilhão? Né? O aguilhão é aquela lança com uma ponta para você espetar o boi e faz ele andar, né? E as nossas palavras, às vezes, no tratamento conjugal, são aguilhões, espadas, lanças, né? São aqueles negócios ninja que você joga. Por quê? Porque você está se sentindo machucado. E aí você prepara palavras que vão chegar na pessoa que vão machucá-la também. Você fala, não, se eu estou sentindo isso, você vai sentir também. Prepara aí que agora vem. Aí você abre a boca e sai tudo de uma vez só, né? Essas coisas, aí eu pergunto, o que é que você construiu quando essas palavras saíram da sua boca? Nada, porque todas essas palavras foram de destruição. E elas saíram e chegaram lá. É como uma flecha. A Bíblia fala que depois que você falou, já era, né? Não pega mais, né? Então, a murmuração, as acusações, o sarcasmo, olha como o povo estava tratando. Isso não é um bom uso da língua. Deus esperava palavras de perdão, de arrependimento, de tratamento, de esperança, de amor, porque é o que Deus está dando, esperança, amor. Então vamos falar de esperança, de amor. Mas o povo está sendo sarcástico, irônico,
né, cínico. E também nas finanças, dão um pouco do que não lhes faz falta. Então mostrou o quê? Falta de compromissos. Não tem compromisso. O importante é o que eu vou fazer para mim, né? Você está vendo Zacarias falar da construção do templo. Olha, vocês precisam se dedicar. Se vocês querem um envolvimento com isso, então a gente precisa estar comprometido. A gente tem dito aqui, por exemplo, na nossa igreja, o ID. E a gente tem pedido, todos nós precisamos nos comprometer com o ID. Todos nós precisamos levantar um pouco e dar um pouco, e precisamos de recurso financeiro. Mas não adianta eu chegar para o irmão e falar assim, irmão, você tem 12 mil reais para o ID? Que aí não dá certo. Mas eu falo, irmão, quanto você pode dar? E você fala assim, olha, eu não posso dar mais do que 30 reais. Tá bom, irmão. E o outro fala assim, olha, eu vou dar 300 porque o outro irmão não pode dar, então eu dou no lugar dele, ótimo. E aí na hora que a gente vê, todo mundo contribuiu. Sabe, irmãos, o ânimo disso, né? É diferente, não é? Quando você fala, vamos fazer o ID, vamos. Uns vão, outros ficam, mas todo mundo está envolvido. Ninguém está fora. Quando a gente fala dos dízimos e ofertas para sustentar a igreja, né? Às vezes eu reclamo de alguns jovens, porque os idosos, eles gastam com remédio, gastam com plano de saúde caríssimo, né? Ajudam os familiares, né? Eles fazem tanta coisa e eles são normalmente os colunas da igreja. Lá está o dízimo de todo mês, está aqui o dízimo. E os jovens que não precisam pagar suas contas normalmente, né? De casa, de água, luz, imposto e tudo mais, né? Que ganham ajuda dos pais para pagar a faculdade ainda, né? Que não gastam com remédio, com comida, com nada. Você pergunta, você participou esse mês? Não deu, faltou dinheiro. Então é um pouco complicado a gente ter essa visão. E é legal que nós todos cuidemos uns dos outros. E todos nós participemos juntos dessas questões. A última frase diz assim, percebe-se que o desprezo foi a semente de todos esses pecados. Desprezo. Desprezo por Deus, desprezo pelo irmão. E essa foi a semente. Desprezo é pecado, irmão? Tecnicamente não, mas ele vai ser a semente. Porque eu posso, um dia eu não estou muito bem, você fala oi, eu falo, oi, tudo bem, tudo bom, tal. Eu não pequei contra você, irmão. Mas quando eu te desprezei, aí eu posso ter gerado pecado. Porque aí você falou assim, pastor, me cumprimentou hoje, o que aconteceu? Acho que foi por causa daquele dia, pronto. Aí você já imaginou uma coisa, aí já criou ódio no seu coração, também não falo mais com o pastor. Pronto, está aí o pecado. Nasceu da onde? Do desprezo, né? Porque aqui a gente está entendendo um desprezo muito grande, mas a gente fala de um desprezo pequenininho e fala, isso não tem problema, né? Mas começa daí. Próximo. Ainda falando da mensagem, também vemos as profecias messiânicas. Olha, tem profecias messiânicas. O último livro ainda tem promessas. Fiquem firmes, o Messias está vindo. Essa é a promessa que nós temos ouvido no Evangelho para a igreja. Fiquem firmes, vale a pena, o Messias está voltando, né? Aqui nós temos o Messias como restaurador de Israel, o grande juiz, o anjo da aliança, o Salvador ressurreto. Olha que bênção, irmãos. Para quem que é essa profecia? Principalmente para nós, para a igreja. E como o sol da justiça. No próximo, alguns destaques, já para finalizar. Primeiro versículo, irmão, 3 partes. Na minha tradução, na tradução que eu usei mais, Malaquias apresentava assim, peso da palavra do Senhor contra Israel. Essa era a primeira frase do primeiro versículo. Não sei como está na sua tradução, eu não lembro agora as outras. Mas a mensagem de Malaquias estava vindo como um peso. Sabe aquele peso de papel que você põe em cima do papel? Você põe em cima do papel para o papel não sair do lugar, certo? Fica reprimido. É apresentado como algo que vem não para satisfazer o povo, mas para reprimir. A palavra de Deus não estava vindo, continuem, vamos em frente. Não estava dando esperança nesse ponto de vista. Essa mensagem veio com um peso. E Malaquias vem com o seu coração pesado para dizer para o povo, eu tenho uma palavra dura para vocês, pesada para vocês. E vem da palavra do Senhor. O mensageiro, a mensagem não tem origem no mensageiro, mas vem do Senhor e vem através do profeta. E era contra Israel. Infelizmente, em vez de Deus cumprir a promessa dele e tratar os inimigos de Israel, Deus tem que tratar o próprio Israel. Fala assim, peraí, vamos conversar, né? Alguma coisa não está boa. Porque Israel não está achando que está com problemas, né? O que nós temos feito aí? Eu não entendi. Olha o tratamento. Deus trata o próximo. Deus trata como crianças mimadas. Existe um ciclo aí, né? Em cada uma das vezes que Deus está tratando. Pergunta do povo. Primeiro assim, o ciclo seria assim. Deus dá uma sentença,
O povo faz a pergunta irônica e depois vem uma refutação do Senhor. Dá para ler lá? Quase não dá, né? Mas esse é o ciclo: sentença, pergunta, refutação. Olha as perguntas que eu encontrei no texto. Em que nos tem amado, Senhor? Imagina até o tom, né? Meio sarcástico, irônico assim. Em que temos desprezado o teu nome, Senhor? Mas, Senhor, em que nós temos profanado o Senhor? Né? Por que, Senhor, o Senhor não aceitará a nossa oferta? Onde já se viu? Eu estou trazendo a oferta, o Senhor não aceita? Onde já se viu? Em que o enfadamos? Deus fala que está cansado, gente, olha. Em que havemos de tornar? Como assim tornar para o Senhor? Eu estou aqui, eu sou seu povo. Eu sou descendente de Abraão, você esqueceu? Né? A gente talvez diga para Deus: oh, Deus, eu levantei a mão aquele dia e me batizei, né? Em que temos falado contra ti? Falado contra Deus. O povo que devia falar sobre Deus está falando contra Deus. Ainda outros destaques no próximo. Deus começa assim, 1.2: eu vos tenho amado. O peso da palavra do Senhor contra Israel está no primeiro versículo. No segundo versículo começa assim: eu vos tenho amado. Gente, esse é um Deus que ama mesmo. Que apesar de corrigir, apesar de ele estar cansado, ele tem amado. No 13, que canseira os rituais cerimoniais sem um coração quebrantado e um propósito relacional. Propósito relacional, guarda essas duas palavras. Sem um propósito de me relacionar de verdade com Deus, é só fazer a entrega, né? Um propósito relacional. Sem isso, tornaram-se enfadonhos e desgastantes. Semente, isso foi a semente lá do farisaísmo, que era bem formalista, e do saduceísmo, que era cético. Veio daqui, olha lá, as sementes estão aqui. Você vê que Deus depois vai chamar eles tudo de raça de víboras, mas nasce disso, um coração endurecido, né? Está fazendo um monte de coisa, não vale nada para o Senhor. Que canseira, Deus diz. E o 17, eles serão para mim particular tesouro. Parece que está falando de pessoas diferentes, né? Uma hora fala assim: olha, vem um peso. Aí ele fala: mas eu tenho amado. Aí ele fala assim: eu estou cansado de vocês, mas eles serão para mim um tesouro particular. Olha que coisa impressionante. Aqui ele está falando de uma parte, né, desse povo que dá canseira. Os que temem ao Senhor não reputam por felizes os soberbos, mas lembram-se do seu nome, e posteriormente é que verão a diferença entre o justo e o injusto. Apesar de todo mundo ser povo de Deus ali, naquela época, o povo de Israel, mas Deus sabia o justo e o injusto. Apesar de hoje temos muitas pessoas que dizem que creem em Deus, para Deus é que há a avaliação justo e injusto, né? Então há uma grande diferença aí para o Senhor. No final quero concluir assim: palavra de Malaquias, o meu mensageiro. O mensageiro de Deus veio ao seu povo para dizer uma palavra: estou cansado, mas continuo amando vocês. Então depende de quem? Isso aí. Depende de mim, porque eu como pessoa preciso fazer alguma coisa, e depende de nós, porque juntos somos esse corpo de Cristo que precisamos também agir. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, por esse estudo muito rápido, muito panorâmico, mas que nos edifica tanto. Obrigado por os irmãos, por essa proposta da IBD que alcançaram as nossas vidas. Que levemos a tua mensagem, a tua palavra, sejamos edificados e que levantemos como igreja de Cristo Jesus, real e verdadeira. Que não dê ao Senhor canseira, mas que dê ao Senhor glória. Que não dê ao Senhor, ó Deus, respostas irônicas, mas palavras de arrependimento. Que traga para o Senhor alegria e satisfação. Que o Senhor tenha em nós as ovelhas do bom pastor Cristo Jesus. E que o Senhor receba de nós o amor que o Senhor é digno de receber. Abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.